Muito bem, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos voltando com as nossas lives de segunda-feira sobre cirurgia plástica. E hoje vou falar de um tema bem interessante, recente, né, digamos assim, que tem aparecido cada vez mais no consultório, que são os pacientes jovens, os pacientes que ainda estão na adolescência, estão querendo sair da adolescência, principalmente entre os 16 e os 18, 20 anos, né? Que são as pacientes ainda bem jovens, bem novas e que cada vez mais têm procurado a cirurgia plástica para alguma intervenção, para alguma mudança. Eu falei sobre isso hoje mais cedo no jornal Hoje em Dia. A gente conversou exatamente sobre esses pacientes jovens que procuram o consultório de cirurgia plástica já logo com seus 16, 17, 18 anos, querendo mudar alguma coisa no corpo, querendo alguma cirurgia, né? Resolver alguma coisa que incomoda, melhorar algum aspecto, alguma característica corporal ou facial, já desde novas, desde seus 16, 17, 18 anos. Né? Então é um tipo de paciente, um público que tem crescido bastante. Por que esses pacientes têm aparecido com tanta frequência assim no consultório? Né? Um dos motivos principais são as redes sociais. A grande quantidade de foto, de filmagem, de selfies que a gente coloca, que a gente vê na internet, que cada vez são postados com mais frequência, né? Cada vez mais cedo. Apesar de todo mundo estar andando de máscara, a rede social continua sem máscaras, todo mundo postando muita selfie, muito vídeo. Então essa exposição, né, do próprio corpo, do próprio rosto, aumentou muito entre os pacientes jovens, e isso acaba fazendo com que a percepção dos pacientes sobre si mesmo, né, fique cada vez maior. A gente acaba se vendo com muita frequência, vendo várias fotos de si mesmo, vários ângulos, várias incidências, mudanças de luz. Isso tudo acaba chamando atenção muitas vezes para alguma região do corpo que na maior parte das fotos, ou em algum tipo de foto, em algum ângulo, algum momento, não apareça tão bem, né? Não agrade tanto os pacientes. E como a gente tem visto isso cada vez mais cedo, cada vez os jovens têm uma exposição em rede social mais intensa, mais frequente, elas acabam percebendo essas alterações ou esses pequenos defeitos, essas características que elas gostariam de mudar cada vez mais cedo também. Então, a partir ali dos 15, 16, 17 anos, acabam já procurando o serviço, o consultório de cirurgia plástica, para avaliar se existe mesmo uma mudança adequada, se está na hora de mexer em alguma coisa, e se aquilo ali pode realmente resolver o que incomoda cada um, o que incomoda o paciente em relação ao seu corpo, em relação ao seu rosto, né? Já desde novos. Então, começando com as selfies, né? Que, digamos assim, iniciaram essa exposição mais em rede social. Os celulares têm câmeras há muito tempo, né? Tem os pacientes que estão aí com 16, 18 anos só conhecem o celular com câmera, só conhecem o celular já com a capacidade de fotografar e postar imediatamente na internet. Então, as selfies são extremamente difundidas, são muito frequentes, e a gente vê todos os dias, várias vezes por dia, muitos pacientes postando selfie, colocando selfie na internet. Então, a selfie dá destaque para uma região bem específica do rosto, que é o nariz, né? O nariz está muito em evidência na selfie, independente da posição, né, do ângulo, mais de perfil, mais de frente. O nariz sempre vai ter um destaque grande na foto, principalmente quando ela é tirada de mais próximo, como é a selfie. Então, o nariz tem chamado bastante a atenção dos pacientes, e
Como tem um lugar de destaque, se é um nariz bonito, ótimo, elas estão super satisfeitas, mas se é um nariz que tem alguma alteração que elas gostariam de mudar, uma ponta mais redondinha, um dorso que incomoda mais ou alguma coisa assim, elas acabam se sentindo muito mais incomodadas com aquilo ali, porque estão vendo sempre, né? Tá sempre aparecendo nas fotos, tá sempre atrapalhando as fotos, como muitas costumam dizer. Então, tem uma cirurgia que tem uma procura muito grande, sempre teve, mas que acabou aumentando e com muita relação com a selfie, né? Com essa exposição na selfie, justamente porque a foto tirada de perto, mesmo que seja de perfil, mesmo que a gente sabe que as pessoas tenham a habilidade, né, vão desenvolvendo as técnicas de escolher o melhor ângulo e tudo mais, mas o nariz acaba ficando em evidência. Então, se é um nariz que tem alguma alteração que incomoda, os pacientes acabam vindo no consultório querendo já resolver esse problema, já fazer essa mudança. Bom, o nariz, a rinoplastia tem uma idade, né, adequada para a gente começar a indicar. Não dá para indicar para todo mundo, né? O ideal é que o nariz já esteja completamente desenvolvido, que o crescimento da face e do nariz especificamente já esteja concluído, para que a gente consiga identificar mesmo, né, realmente como que aquele nariz é, o que precisa de ser alterado, o que precisa de ser modificado e poder fazer isso com segurança, uma vez que o paciente já tiver completado seu crescimento ósseo, completado o crescimento cartilaginoso do nariz, e a gente possa, então, fazer as mudanças necessárias, mudanças que ela quer, né? Que agrade para ficar mais, para conseguir a selfie mais certinha, né? Com o ângulo que ela prefere e sem ficar se incomodando com aquele aspecto, né? O ideal é que a gente comece a pensar nesse tipo de cirurgia, nesse tipo de alteração com pelo menos 16 anos, né? Para que, como eu estava dizendo, o crescimento do nariz já esteja concluído. Dr. Francisco, grande colega, te digo mesmo sobre o senhor. Seja bem-vindo. Muito bem. Então, essa foi uma das primeiras cirurgias que sofreu essa influência maior das redes sociais, né? Essa exposição grande, principalmente por causa das selfies, por causa das alterações, não das alterações, mas da percepção que passou-se a se ter do nariz por causa dessa exposição recorrente, frequente, de vários ângulos e com uma característica específica, né, que são as fotos próximas, as selfies, as fotos que a gente tira, com no máximo a distância do próprio braço. Muito bem. Danilo, um abraço. Muito obrigado. Seja bem-vindo também. Bom, um outro aspecto, né, uma outra região do corpo que costuma trazer os pacientes mais jovens para o nosso consultório são as mamas, né? As mamas realmente são um marco importante do desenvolvimento, são uma característica extremamente importante nas mulheres, uma característica de feminilidade, de desenvolvimento puberal, né, de crescimento. Um aspecto, tem uma função sexual, uma função social muito importante. Então, as mamas na paciente jovem, elas têm um enfoque muito grande, né? São uma região que as meninas, né, as moças valorizam muito, estão sempre preocupadas, sempre atentas e que também trazem muito os pacientes para o consultório, tanto em relação, tanto motivados, né, também pelas redes sociais, mas também motivadas por outras alterações que são já muito anteriores às redes sociais, principalmente as mamas muito grandes, né? As mamas tuberosas, que são uma alteração do desenvolvimento das mamas, e as mamas assimétricas, quando tem uma diferença muito grande de uma mama para outra, né? As mamas, a hipertrofia mamária, as mamas quando elas são grandes demais, trazem incômodo, tanto estético, né, como peso nas costas, né, um incômodo, dificuldade de usar o sutiã, uma dificuldade de encontrar uma roupa adequada, porque a mama é desproporcional, muitas vezes a paciente é magra, tem o tórax mais estreito, mas mesmo assim a mama é muito grande, então isso pode trazer uma dificuldade de encontrar roupa, de usar biquíni,
etc. e tal, né? Então, a mama é uma região extremamente importante e que traz muitos pacientes ao consultório. Da mesma forma que o nariz, o ideal é que a gente aguarde mesmo o crescimento completo, o desenvolvimento completo das mamas, né, que acontece principalmente na época da puberdade, ali entre 13, 16 e 18 anos, para que a gente faça alguma cirurgia mamária, né, faça alguma intervenção nas mamas. Então, da mesma forma, a idade que a gente considera como referência seria em torno de 16 anos, também para a gente começar a pensar, a considerar melhor algum tipo de cirurgia mamária, seja uma mamoplastia de aumento, né, a prótese de silicone, que a gente conhece bem, ou uma mamoplastia redutora, né, ou algum outro tipo de mamoplastia, como eu falei, a gente tem as mamas tuberosas, né, que são uma alteração do desenvolvimento, as assimetrias mamárias, alterações quando uma mama fica diferente da outra, né? Então a gente tende a esperar que a mama chegue no seu desenvolvimento natural máximo, né, no seu amadurecimento completo, para daí indicar, né, a melhor cirurgia. Existem algumas exceções, é claro, né? Desculpa. Principalmente em relação à hipertrofia mamária, as mamas muito grandes, muito pesadas. Eventualmente a gente pode precisar operar um pouco antes, né, dos 16, por volta ali dos 15, final dos 14 anos, quando essa mama realmente é muito grande, quando essa mama incomoda muito a paciente, traz muito desconforto, um peso muito grande, né, uma dificuldade social. A gente sabe que essa fase do desenvolvimento social é muito importante e é uma fase difícil, né, para todo mundo, tanto para os meninos quanto para as meninas, mas é uma fase de mudança do corpo, mudança do organismo que traz muitas dificuldades, e uma alteração, uma mama muito grande, uma mama volumosa demais, pode trazer um reflexo social, psicológico até maior do que um impacto físico. Então, eventualmente, a gente pode considerar, né, em determinados casos, em casos selecionados, a gente pode considerar fazer a cirurgia um pouco antes do desenvolvimento completo, ou da idade que a gente consideraria que acontece o desenvolvimento completo, né, das mamas. Mas, no caso, por exemplo, de uma mamoplastia de aumento, da correção de uma hipotrofia ou de uma assimetria mamária, e o ideal realmente é a gente esperar que o paciente esteja com o desenvolvimento completo, né, que as mamas tenham terminado de se desenvolver, para que a gente consiga melhor, né, a cirurgia melhor, a cirurgia com resultado mais bem sucedido e com o máximo de segurança possível, para não correr o risco de, depois da cirurgia, a mama continuar desenvolvendo e acabar, então, apresentando uma assimetria, ou mesmo recorrendo à hipertrofia, né, voltando a crescer demais, que pode acontecer se a gente opera antes da hora, né? Bom, uma outra cirurgia que a gente tem visto bastante, mas dessa vez principalmente por causa da pandemia, é a otoplastia, a correção das orelhas em abano. A máscara está deixando a orelha mais evidente do que tudo no rosto, né? Tá tudo coberto, a gente fica só com os olhos e com as orelhas de fora, então acaba que as orelhas têm chamado muita atenção dos pacientes para elas, né? Muita gente pergunta, a máscara vai deixar minha orelha em abano? Tá deixando? Eu acho que depois que eu comecei a usar a máscara, acho que minha orelha tô com a orelha em abano. Na verdade, não. A máscara não vai modificar esse formato da orelha, ela não tem a capacidade de alterar o formato da cartilagem que já está estabelecida, a cartilagem de quem já cresceu, né? Já está com a orelha formada. Mas muitas vezes ela acaba dando um destaque que as pessoas não percebiam, né? Muita gente não olhava muito para a orelha, não chamava muita atenção da orelha, então, para a orelha, né? E aí, com o uso de máscara, essa orelha começou a ficar mais exposta, começou a ficar mais aparente, e esse aspecto da anatomia que antes passava um pouco mais despercebido, acabou ficando mais evidente, né? Então as pessoas têm procurado, e isso com todas as idades, não só as mais jovens, mas também
adultos e tudo mais. No caso das orelhas em abano, a gente tem uma característica, né, uma propriedade interessante, que a gente pode operar a orelha em qualquer idade. Né? Hoje a gente sabe que a correção da orelha proeminente, né, da orelha em abano, não afeta o crescimento da orelha. Então, é uma cirurgia que a gente faz em crianças com muita frequência, né? Geralmente em torno de 5, 6 anos de idade, que é a fase que a criança está entrando na escola e que ela estaria mais sujeita a bullying, né? Esse tipo de problema. A gente já pode indicar a cirurgia nessa fase, corrigir o abano da orelha, corrigir a proeminência da orelha já nessa fase, para evitar que a criança tenha problemas de bullying e tudo mais na escola, né? Como também pode fazer em outras idades, em qualquer idade, como eu disse, a máscara tem chamado bastante atenção para as orelhas, e da mesma forma, né, nas redes sociais, na selfie, nas fotos, elas também ficam muitas vezes evidentes. Então é uma cirurgia que os jovens tendem a procurar mais, se não foi feita na infância, com seus 5, 6 anos de idade. O jovem, o adulto jovem, o adolescente, 16, 18, 20 anos, acaba procurando também, né, que é uma época em que a imagem realmente tem uma importância muito forte, que a aparência tem uma importância muito forte, né? Então é uma cirurgia que tem um público bastante grande nessa época. Oi, Dione, tudo bem? Boa noite. Está perguntando se pode ser feita cirurgia mamária junto com abdominoplastia. Pode, né? Existem várias combinações possíveis de cirurgias. Isso tudo vai depender de cada paciente, né? Das características de saúde, das características mamárias, da característica do abdômen, né? A extensão da cirurgia, quão longa vai ser uma cirurgia combinada, se vai durar tempo demais, que aumente o risco ou não, né? A combinação de cirurgias, as combinações de cirurgias são várias e poder ou não vai depender das características de cada paciente mesmo, né? Tanto de saúde quanto das características da própria cirurgia. A Adriana está perguntando qual o período de recuperação de uma autoplastia. Toda cirurgia, o tempo de recuperação total, aquele período necessário para que o organismo tenha cicatrizado, tenha resolvido todo o processo inflamatório, né, as cicatrizes estejam maduras, a gente consiga ver de fato o resultado definitivo, varia em torno de 4 a 6 meses, em alguns casos até 12 meses. No caso da orelha, é realmente por aí mesmo, né? Em torno de 4 meses, a gente já consegue ver o resultado mais definitivo. Assim que o paciente sai da mesa, né, sai da cirurgia, você já vê realmente que a orelha voltou para o lugar, mas tem um inchaço, tem a inflamação, o processo cicatricial todo, que vai demorar um tempinho para se resolver por completo. Então, em torno de 3 a 4 meses é um período que a gente geralmente informa, né, e reconhece como o tempo que o organismo, que a orelha vai estar, né, na sua forma definitiva, e a gente considera a recuperação total da autoplastia. Oi, Ana, muito obrigado. Semana que vem acho que você vai lá pra gente ver como é que tá indo. Bom, muito bem. Algumas outras cirurgias. Juliana está perguntando, boa noite, tem alguma cirurgia para os glúteos? Eu sentei aqui para o bloco cirúrgico. Cirurgia sem bloco cirúrgico não é uma combinação muito segura, Juliana. Se é cirurgia, é melhor a gente fazer no bloco. Existem várias cirurgias para a região do glúteo, né, para o bumbum. Existem procedimentos também que podem ser feitos de forma ambulatorial, que são não cirúrgicos. Isso tudo vai depender, né, das características de cada bumbum, de cada paciente, do que incomoda e do que a pessoa espera, né? O que eu posso dizer é que cirurgias sempre no bloco cirúrgico, né? Isso aí é questão de segurança mesmo, né? Existem alguns outros procedimentos menos invasivos, né, com resultados mais localizados, menos extensos, para melhorar principalmente qualidade de pele, estímulo de colágeno, esse tipo de coisa, que podem ser feitos ambulatorialmente. Mas aumento do bumbum, aumento de volume, lifting de bumbum,
tudo isso é cirurgia e a gente tem que fazer no bloco para ter segurança. Existe alguma restrição física no pós-operatório da autoplastia? A gente recomenda evitar a atividade física sim, sabe? Pelo menos por 15 dias, não especificamente pela orelha, mas pelo processo inflamatório sistêmico que acontece com toda a cirurgia, para evitar sangramentos, para evitar infecções, evitar deiscência de sutura, né? Quando a cicatriz abre. Então, a gente recomenda pelo menos 15 dias sem atividade física depois da autoplastia. A Kátia está perguntando, tem uma consulta semana que vem, vai ter que tirar o útero. Quanto tempo depois posso fazer abdominoplastia? Depende, Kátia, depende de como que vai ser a sua cirurgia do útero, se vai ser aberta, se vai ser por vídeo, o motivo da cirurgia, né? Isso tudo a gente tem que avaliar, tem que ver direitinho, tem que ver com você, tem que ver com o seu ginecologista também, para a gente poder programar no tempo mais seguro, né? Isso depende de algumas características mesmo, tanto suas quanto da cirurgia que ele vai programar para você. Então, isso vai depender, né? Geralmente alguns meses, em torno de 2, 3 meses, é um intervalo médio que a gente considera, mas isso aí vai depender. Vai lá que a gente conversa direitinho, você me explica tudo e eu posso prever melhor para você. Juliana, vai ser um prazer, mas a gente conversa direitinho sim para ver o que é melhor para você. Bom, então voltando aqui para as nossas cirurgias em pacientes mais jovens, né, em adolescentes, final ali da adolescência, dos 16 a 20 anos. Outra cirurgia que muitas vezes a gente recebe no consultório é a lipoaspiração, né? Até lá, Kátia. Vai sim. É a lipoaspiração, né? Então, é muito frequente que os pacientes queiram melhorar um pouquinho do contorno, tirar um pouquinho de gordura. É uma gordura que às vezes é difícil de sair, a gente sabe que tem algumas regiões, alguns bolsões de gordura que o organismo tem muita dificuldade de acessar em termos metabólicos, então são gorduras difíceis de perder com dieta, com atividade física, né? Às vezes a pessoa emagrece, perde bastante peso, mas aquela gordura localizada realmente é difícil de perder. E aí a lipoaspiração cai muito bem, é muito bem-vinda. E mesmo nos pacientes jovens, de 18, 20 e poucos anos, a gente pode encontrar isso e pode precisar mesmo de uma lipoaspiração para melhorar um pouco o contorno, né? Tirar a gordura localizada, dar um destaque maior para a cintura, né? Às vezes transpor essa gordura, né, transferir essa gordura para outras regiões do corpo, aqui pegando o gancho na pergunta da Juliana, né, para o bumbum, fazer a transferência de gordura para o bumbum, para aumentar o bumbum, ou melhorar o contorno do bumbum, tirar essa gordurinha de onde ela está desagradando e passar para onde o paciente gostaria que ela estivesse, né? É sempre importante lembrar que a lipoaspiração não é uma cirurgia que tenha como objetivo um grande emagrecimento, né? E também não é a solução de todos os problemas, né? Não permite que a gente possa comer livremente e sem se preocupar com o corpo. Ela é um complemento, um ótimo complemento, mas é um complemento para fazer o contorno, para melhorar as curvas e tudo mais, né? Deixar o corpo mais harmônico. Então é muito comum nesses pacientes jovens que elas procurem mesmo lipoaspiração e muitas vezes com razão, né? Vão ter um benefício muito grande nessa melhoria do contorno corporal. Bom, a Mônica está me perguntando quanto tempo depois da cesárea pode fazer abdominoplastia. Bom, e depois da gestação, o corpo passa por muitas mudanças, né? Então, da mesma forma que a gente espera o paciente terminar o crescimento para poder operar, a gente deve aguardar que esse período de puerpério, né, essas mudanças do corpo pós-gravidez, também estejam concluídas para a gente fazer alguma cirurgia. Esse período geralmente dura de 4 a 6 meses, se você não estiver amamentando, né? Então, depois de 4 a 6 meses da cesariana, o organismo já voltou, o corpo já voltou à sua forma definitiva, e aí a gente pode indicar e fazer com segurança a abdominoplastia, né? Quem amamenta
se a mulher está amamentando e persiste, né, continua amamentando por algum tempo, o ideal é que a gente aguarde ainda, né, o término da amamentação, e aí mais uns 3 meses depois de parar de amamentar, porque da mesma forma a produção de leite, a amamentação também muda bastante o corpo, também muda o formato do corpo da mulher. Então o ideal é que a gente pense em cirurgia no abdômen depois de uns 2 meses do término da amamentação é suficiente, né? E para completar, né, cirurgia de mama, o ideal é que a gente aguarde 4 a 6 meses depois do término da amamentação. Se não houver amamentação, por alguma razão, depois da cesariana, 4 a 6 meses é um tempo suficiente para o organismo voltar, né, retornar ao seu estado definitivo, melhorar, voltar ao contorno, melhorar um pouquinho o tônus muscular, né, perder um pouco daquele peso que acaba ganhando um pouquinho na gravidez, e aí a gente pode avaliar melhor a abdominoplastia. Deison, opa, tudo bom? Muito bem. Muito bem, pessoal. Acho que é isso, né? Cada vez mais a gente tem visto pacientes jovens no consultório, isso é perfeitamente normal, é perfeitamente esperado mesmo, né? As redes sociais, as selfies, as fotos que a gente vê de si mesmo todo dia, o tempo todo, com tanta frequência, acabam chamando mesmo um pouquinho mais de atenção para alguma alteração corporal que, como se diz, desagrada, né? Que a gente gostaria de que fosse diferente, alguma coisa que a gente gostaria de mudar no nosso corpo, na nossa aparência, e isso faz com que a gente procure um cirurgião plástico, que é um ponto extremamente importante para a gente terminar a conversa, procurar um cirurgião plástico, né? Muitas vezes existem alterações, existem características que o paciente gostaria de mudar, mas acha que deve seguir um caminho, quando na verdade o caminho é outro, né? Então é extremamente importante que antes de qualquer coisa, antes de algum procedimento, antes de se realizar alguma coisa, consulte um cirurgião plástico, né? Antes de fazer qualquer procedimento, consulte um bom cirurgião plástico, converse, explique, fale o que está acontecendo, né? Qualquer cirurgia abaixo de 18 anos precisa da autorização dos pais para ser realizada. Então, converse com o cirurgião plástico, explique o que está sentindo, o que está incomodando, né? E o que você gostaria de mudar. E ele vai poder te dizer, olha, é isso mesmo, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer essa cirurgia, o resultado vai ser muito bom, você vai ficar satisfeita. Ou vai te dizer, olha, não é o caminho, não é o momento, né? Vamos pensar em outra coisa, vamos fazer um outro tipo de procedimento, um outro tipo de cirurgia, ou vamos esperar um pouquinho. Essa conversa é extremamente importante para o resultado e para a satisfação, para a segurança de todo mundo, certo? Só respondendo umas últimas perguntas aqui. Luciana, apaixonada por competência e cuidado. Que isso, Luciana? Pelo contrário, nada mais do que o que a gente deve fazer, né? Muito obrigado. Bom que você está ótima. Algum fator que beneficia a cirurgia plástica em adolescente? A Adriana está perguntando. Um fator é principalmente a saúde, né? Os jovens, né, tendem a ter uma boa saúde, tendem a ter uma nutrição adequada, né, alimentar bem, ter uma oferta de nutrientes boa, né, uma qualidade boa de pele, uma saúde em dia. Então isso ajuda bem, né? Isso aumenta a segurança e aumenta a chance de recuperação como um todo. Disse, muito obrigado, Disse. Quanto tempo. Muito obrigado. Bom, é isso então, pessoal. Lembrar então dessa nossa última consideração, né? Antes de qualquer procedimento, antes de fazer qualquer coisa, procurar o cirurgião plástico, conversar, explicar os motivos, o que está acontecendo, né? Essa é uma fase do desenvolvimento de cada um que muitas vezes precisa realmente, né? E muitas vezes pede uma mudança estética, mas tem que ser feito com critério, tem que ser feito muito bem pensado e programado. Muito obrigado, então,
Vamos voltar com as nossas lives às segundas-feiras. Segunda-feira que vem a gente está de volta. E foi um grande prazer falar com vocês mais uma vez. Boa noite, até a próxima.